meu Instagram após finalizado. E hoje vai ser gravado e vai ser ministrado aqui o último episódio dessa série. Essa série ela se passa no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. E quando Paulo ele escreve essa carta era para tratar de alguns problemas que estavam acontecendo ali naquela igreja. Paulo ele planta aquela igreja na sua segunda viagem missionária, no final da sua segunda viagem missionária. Depois disso ele vai para Éfeso, e de Éfeso ele escreve essa carta como que trazendo resposta para os problemas que uma irmã havia levado para ele, dos problemas que estavam acontecendo na igreja, e ele escreve essa carta como que trazendo resposta para essas coisas. E aí no primeiro capítulo dessa carta, Paulo ele vai tratar a respeito da vocação da igreja. Para tratar desses problemas, Paulo ele vai falar da vocação da igreja, o chamado da igreja. Paulo fala sobre 3 chamados ali da igreja: o chamado à santidade, o chamado à comunhão e o chamado para glorificar a Deus. Nós já falamos do chamado à santidade, temos gravado, do chamado à comunhão, também gravamos, e hoje falaremos do chamado para glorificar a Deus, que é para isso que a igreja está aqui. Então eu quero que você abra comigo 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler do verso 26 até o final. 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler do verso 26 até o final. Você pode acompanhar na tela, ou você pode achar aí no seu celular ou na sua Bíblia. O texto diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós temos a oportunidade de ter acesso à Tua Santa Palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor fala conosco por meio do Teu Espírito Santo, por meio da Tua Palavra, por meio da Tua Escritura, e Pai, ela tem poder para, como igreja, nós sermos transformados, Pai. Para assim, como igreja, nós cumprirmos aquilo que o Senhor espera de nós. Para que, como igreja, nós vivemos uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida, Pai, que glorifica o Teu nome. Que essa seja uma verdade em nosso meio. Que essa seja, Pai, a motivação de sermos igreja, que esses sejam os nossos pilares e os nossos fundamentos, Senhor Jesus, que é Cristo. É isso que eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Eu vou pedir só um minutinho de paciência, porque o iPad aqui deu um problema na internet, eu vou abrir meu esboço no celular. Pronto. Pronto. Puder deixar para mim na tela o versículo 26, só enquanto eu faço essa introdução? Paulo está tratando desses problemas lá da igreja de Corinto. E ele fala sobre a vocação da igreja, o chamado à santidade, o chamado à comunhão e o chamado para glorificar a Deus. Por que Paulo ele vai falar nesse trecho que nós lemos sobre o chamado para glorificar a Deus? Bom, os crentes ali em Corinto, eles tinham a tendência de serem orgulhosos, de se vangloriar por coisas que na verdade deviam fazê-los chorar. O evangelho que Paulo havia pregado ali para aquela igreja é o mesmo evangelho que nós conhecemos, e é o evangelho que não deixa espaço para vaidade e não deixa espaço para soberba.
O evangelho que era pregado ali era o evangelho que apontava somente para Cristo, que é o mesmo evangelho que nós conhecemos e que aponta somente para Cristo, não para nós, mas Cristo é o centro do evangelho. Como Paulo ele lida com esse problema da vaidade e do orgulho naquela igreja? Bom, Paulo ele vai lembrar algumas coisas para os crentes ali em Corinto, e nós precisamos lembrar dessas coisas para que nós não venhamos nos orgulhar e nos envaidecer por coisa que nós não podemos nos orgulhar e nos envaidecer, principalmente nós como igreja, porque o chamado da igreja é glorificar a Deus e não sermos orgulhosos e não sermos vaidosos. Então, qual que é a primeira coisa que Paulo lembra aos coríntios? A primeira coisa que Paulo lembra, ele lembra quem eles haviam sido. No versículo 26, Paulo lembra quem eles eram. Olha o que diz o versículo 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. A igreja de Corinto estava cheia de vaidade, estava cheia de orgulho. Paulo corrige isso fazendo o quê? Ele muda o foco dessa vaidade de quem eles eram para a glorificação do nome de Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para esses crentes: olha, Deus não chamou vocês para serem igrejas por aquilo que vocês são, mas Deus chamou vocês para ser igreja apesar daquilo que vocês são, independente de quem vocês são, independente do que fazem, de onde vieram. O que Paulo está dizendo? O Senhor chamou vocês para serem igreja, mesmo vocês sendo pecadores terríveis. Paulo ele está colocando aquelas pessoas no devido lugar delas. Nós precisamos entender que nós somos igreja, nós somos um povo santo, nós somos um povo de comunhão, nós somos um povo chamado por Deus para evangelizar, para pregar, não pelas nossas qualidades, não por aquilo que somos, não por aquilo que temos ou fazemos, mas apesar de todas essas coisas. Mas aí fica outra pergunta, mas que Paulo também responde, porque Paulo lembra para eles aqui no segundo ponto, o motivo pelo qual Deus chamou. Então a pergunta é, bom, se Deus ele não me chamou por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu faço, então qual é o motivo de Deus ter me chamado? Paulo responde, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus escolhe o tolo, Deus escolhe o fraco, Deus escolhe o desprezado, para ressaltar o orgulho do mundo e mostrar para o mundo que o mundo tem uma necessidade da graça de Deus. O mundo admira o quê? O mundo admira status social, o mundo admira sucesso financeiro, o mundo admira o poder político, o mundo admira o reconhecimento, e às vezes sem perceber, aquilo que a igreja admira, é a mesma coisa que o mundo admira. Sem perceber, aquilo que nós estamos buscando, é a mesma coisa que o mundo está buscando. Sem perceber, os nossos objetivos de vida têm sido nos vangloriar com aquilo que temos, da mesma forma que o mundo se orgulha daquilo que ele tem. Se você olhar hoje para a realidade do mundo, desse sistema que nós chamamos mundo, a coisa que eles valorizam, as coisas que eles procuram, buscam a todo custo, sem perceber, são as mesmas coisas que nós temos buscado a todo custo. E fazendo isso, o nosso foco como igreja não tem sido glorificar a Deus, mas tem sido usar a igreja para buscar essas coisas para nós. Sem perceber, o nosso foco como igreja não é que o nome de Jesus seja exaltado, não é que o nome de Jesus seja conhecido, não é que o nome de Jesus seja glorificado, não. O nosso foco como igreja tem sido buscar a Jesus, para que nós tenhamos as coisas que o mundo valoriza. Ou seja, nós olhamos para o mundo e falamos o seguinte: olha, o que vocês valorizam, o que vocês sonham, o que vocês buscam, nós também temos, mas nós temos porque nós buscamos a Jesus. Ou seja, Jesus para nós virou um amuleto da sorte,
sorte que eu busco Ele para ter coisas que me agradam e eu esfrego isso na cara do mundo dizendo, eu tenho porque eu tenho Jesus. Não. O que nós deveríamos mostrar para o mundo é que nós temos Jesus, não coisas. O que deveria ser evidenciado dentro da igreja é que a igreja é um povo de santidade, é um povo de comunhão e é um povo que adora a Jesus, não um povo rico que tem coisas. É isso que deve ser exaltado na igreja. O mundo, ele admira status social, o mundo admira sucesso financeiro, o mundo admira reconhecimento. Dentro da igreja existem pessoas loucas, bêbadas por reconhecimento. Dentro da igreja, querem ser reconhecidas pelo que fazem, pelo que são, pela habilidade que têm, mas o Senhor diz que nenhuma dessas coisas pode nos oferecer conhecimento de Deus e podem nos dar garantia da vida eterna. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, parem de se vangloriar das mesmas coisas que o mundo se vangloria, porque as coisas que eles se vangloriam, as coisas que eles têm orgulho de ter, não faz eles conhecerem a Deus e não fazem eles ter a vida eterna, mas aquilo que vocês têm, que é Jesus, traz a vocês o conhecimento de Deus e a vida eterna. É nisso que vocês têm que se gloriar, é nisso que vocês têm que se exaltar, no nome de Jesus. Porque você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter reconhecimento, nenhuma dessas coisas faz com que você conheça a Deus e faz com que você tenha a sua alma salva. Porque depois de tudo, aquilo que nós nos orgulhamos de ter, vai ficar, não vai servir para a sua salvação. Quando chegar o momento de você ser salvo, o juízo de Deus, o que é que você vai dizer para Deus? Olha, eu ganhei o meu primeiro milhão. Isso não te salva. Mas parece que hoje o objetivo da igreja tem sido ganhar o primeiro milhão do que buscar e ter Jesus formado nos nossos corações. Afinal de contas, até o que nós ouvimos nos púlpitos parece que incentiva mais que nós ganhemos o primeiro milhão do que Cristo seja formado em nós e nas pessoas. De pouco importa o dinheiro que temos, a casa que moramos, os restaurantes que frequentamos. Prosperidade é ter uma vida abundante da presença de Deus no coração. O resto são coisas que o mundo valoriza. Nós não precisamos de mais uma casa, nós não precisamos de mais dinheiro. Nós recebemos todas essas bênçãos de Deus com a mão aberta, porque se um dia Deus quiser tirar, ainda resta em nosso coração a presença de Deus que nos salva e que nos leva à eternidade. O que é que as pessoas do mundo dão valor? O que é que você tem dado valor à sua vida? Valor ao nome da família? Valor ao lugar onde mora? Valor ao restaurante que vai, à faculdade que faz, à posição que ocupa, às vezes até dentro da igreja, o reconhecimento que tem dentro da igreja? Quando nós estamos olhando para Cristo e buscando glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, eu paro de ficar bravo porque eu não estava no grupo. Eu paro de ficar chateado porque eu não fui chamado. Porque essas coisas não importam mais, importa que Cristo seja formado nas pessoas, seja em qualquer lugar que eu esteja, seja em qualquer lugar que eu frequente, seja em qualquer grupo, seja em qualquer situação, oportunidade não falta para que Cristo seja evidenciado na minha vida e eu tenha a oportunidade de formar Cristo na vida das pessoas. Mas essas coisas são as coisas que o mundo ama e valoriza. A pergunta que Paulo está trazendo para a igreja é: o que a igreja tem amado e valorizado? Paulo diz que Deus não dá valor a nada disso. Mas Paulo explica que Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. Sabe por que Deus nos chamou para ser igreja? Sabe por que Deus te chamou para ser igreja? Sabe por que Deus me chamou para ser igreja? Porque nós não somos nada. E se alguma coisa de bom pudesse acontecer conosco, seria porque Cristo nos encontrou e nos chamou. E qualquer coisa de boa que aconteça na sua vida, é para que o mundo testemunhe que só pode ter sido Deus fazendo algo por você, mais ninguém.
É por isso que nós somos chamados. Deus não permite que ninguém se vanglorie na sua presença. Sabe por que Deus te chamou? Porque quando algo de bom acontecer na sua vida, você vai olhar para os céus e dizer: só podia ter sido Deus. Não foi pelo meu mérito, não foi pela minha força, não foi pelo que eu sei, não foi pelo que eu conquistei. Foi porque Deus fez em mim. E se Ele quiser tirar, foi porque Deus quis tirar. E glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus na minha vida. É para isso que Deus nos chamou. Deus não me chamou porque eu sou bom. Deus não me chamou porque eu sei algo. Não, Deus me chamou para que o mundo seja humilhado na presença de Deus. Porque ao olhar para a minha vida, eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. E por último, Paulo ele lembra quem nós somos: nada. Nós não somos nada. E Paulo lembra o motivo porque Deus chamou um nada como nós. Para que ninguém se glorie na presença dele. Para que o mundo seja humilhado nas coisas que ele gloria. Para que o mundo entenda que dinheiro, que coisas não salvam ele. E Paulo, ele faz mais uma coisa aqui. Paulo, ele nos lembra a herança que nós temos em Cristo. Paulo ele vai dizer: mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Paulo ele diz que Jesus se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. O que o mundo valoriza, dinheiro, coisas, bens materiais, essas coisas que eles tanto buscam, e que às vezes nós temos buscado sem perceber, essas coisas não se tornam para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e nem redenção. Não. Mas Jesus, da parte de Deus, aquilo que nós nos gloriamos, que é ter Jesus, Jesus em nós, nos trouxe sabedoria de Deus, nós podemos conhecer a Deus. Justiça, nós fomos justificados, nós fomos tornados justos diante de Deus, não existe mais culpa sobre nós porque nós temos Jesus. Nos trouxe santificação, agora nós podemos servir a Deus, agradar a Deus, ser santos, ter uma vida transformada, ter uma vida diferente da vida que o mundo leva, e mais do que isso, redenção, agora nós somos salvos. Agora nós temos a oportunidade de reinar com Ele para sempre. Então, olha só, nós olhamos para o mundo e aquilo que o mundo conquistou, que é ter tudo, que é ter dinheiro, leva eles a nada. E aquilo que nós somos, que é nada, olhando para Jesus, nos leva a ter a eternidade com Jesus, que é o nosso tudo. Preste atenção, sem perceber, o objetivo do mundo tem tornado o nosso objetivo. Só que tendo o objetivo do mundo, isso não nos leva à eternidade, ter uma vida gloriosa com Deus. Então por que é que nós ficamos trocando coisas que acabam, que se destrói, por algo que é eterno? Nós trocamos a eternidade por coisas que se destroem. Agora a minha pergunta é, e a observação que eu faço é: a igreja primitiva, ela tinha essa verdade muito clara na mente dela: eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de coisas, o mundo pode me perseguir, o mundo pode me torturar, mas eu sei que eu vou reinar uma eternidade com Cristo e para mim isso vale a pena. Por que que nós como igreja não carregamos essa verdade? Quem em sã consciência trocaria a eternidade por coisas que vão acabar? Ninguém em sã consciência faria isso. Mas sabe por que nós fazemos isso? Colocamos coisas na frente de Jesus? Porque nós não estamos em sã consciência. Nós estamos embriagados pelo sistema do mundo. Nós estamos embriagados por querer mais dinheiro, por querer mais sucesso, por querer mais status e mais reconhecimento. E a gente deixa Jesus de lado para correr atrás de coisas que não me levam à eternidade, que não me levam a conhecer a Deus. E correndo atrás dessas coisas, eu perco a eternidade. É isso que Paulo está falando aqui. Mas Paulo ele está relembrando aqui para nós que não somos nada, que vamos sofrer, que vamos ser perseguidos, que não estamos buscando as coisas que o mundo busca, a herança que nós temos em Cristo, para que nós sejamos encorajados a continuar, a glorificar a Jesus Cristo e a buscar por Ele. Jesus é a sabedoria de Deus e a nossa sabedoria. Jesus é quem
abre a nossa mente para o verdadeiro significado da vida. Se nós não olharmos para a vida através das lentes de Jesus, nós não vamos entender o significado da vida, porque sem olhar para Jesus, o significado da vida tem sido correr atrás de coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, para tentar satisfazer um vazio que eu tenho no meu coração, de reconhecimento, de ser aplaudido, de ser elogiado, e quando tudo isso acabar, eu vou perder a minha alma, e tudo isso vai ser destruído junto com a minha vida. Vida tem sido isso para as pessoas que não olham para Jesus, mas vida para as pessoas que olham para Jesus, Jesus se torna sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. Jesus é para você justiça, porque é Ele quem restaura a sua relação com Deus. A justiça que Jesus trouxe é o que fez você ter a oportunidade de conhecer a Deus, de saber quem Deus é. E sabendo quem Deus é, por meio da fé em Cristo, você é justificado, você é declarado livre de culpa perante o tribunal de Deus. Você carregava sobre você uma culpa, e você tentava mascarar essa culpa com práticas aparentemente boas, tentando buscar coisas para as pessoas ao seu redor, mas Jesus ele vem e fala assim: olha, eu paguei o preço do seu pecado, agora você pode ter relação com Deus. É por isso que nós somos igreja, porque nós somos justificados porque Jesus fez essa obra em nós. Jesus também é para nós santificação, porque é através de Jesus que nós somos separados para servir a Deus. Então preste atenção, eu sou livre de culpa diante de Deus, e agora eu sou apto, preparado para servir a Deus, para a minha vida ser dedicada a Ele. E por último e finalmente, Jesus é para nós redenção, porque foi Ele quem pagou o preço para que você fosse salvo, e é Ele quem virá em glória para levar você para a casa do seu Pai, onde você reinará com Ele eternamente. É isso que Jesus é para você. Então aqui nós vemos os 3 tempos da nossa salvação. No passado, nós fomos salvos porque Jesus é a nossa justiça. No presente, nós estamos sendo salvos porque Jesus é a nossa santificação. E no futuro, nós seremos salvos porque Jesus é a nossa redenção. Essa é a promessa de Jesus para a igreja. Nós precisamos abrir os olhos, porque sem perceber, aquilo que é vida para o mundo tem se tornado vida para a igreja, mas vida para a igreja é Jesus. Jesus é a nossa salvação, Jesus é o nosso conhecimento a respeito de Deus, Jesus é quem nos santifica, é quem nos separa, é quem nos torna pessoas diferentes das pessoas do mundo. Jesus é quem nos capacita a pregar o Evangelho. Jesus é quem nos dá um sentido da vida e um propósito. Jesus é quem nos dá a eternidade. Nada daquilo que você tem colocado à frente de Jesus na sua vida te leva à vida eterna. Pelo contrário, te afunda cada vez mais. E o ensinamento que eu quero trazer para nós hoje é: aprenda a receber aquilo que o Senhor te dá com a mão aberta. Porque se um dia Ele quiser tirar, você continua glorificando o nome dEle, porque você tem Jesus. Às vezes nós perdemos coisas, e por perder coisas, nós achamos que nós perdemos Jesus, porque afinal de contas, como assim eu estou perdendo coisas e Jesus não está comigo? Se eu tenho Jesus, eu não posso perder, né? A gente pensa isso. Se eu tenho Jesus, eu não posso perder dinheiro. Se eu tenho Jesus, eu não posso perder amigos. Se eu tenho Jesus, eu não posso perder pessoas. Mas Jesus se tornou o que para nós? Dinheiro? Amigos? Pessoas? Não. Se eu perder tudo e ainda tiver Jesus, eu ainda tenho garantido uma eternidade junto com Ele, para a glória de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Hoje nós encerramos essa série de mensagens, que a igreja é um povo chamado à santidade, a igreja é um povo chamado à comunhão, e a igreja é um povo chamado a glorificar a Deus. Que essa seja uma verdade nessa igreja. Que essa igreja local, ela responda a esse chamado à santidade, à comunhão e a glorificar a Deus. Eu queria que nós orássemos, queria que você fechasse seus olhos, e nós vamos orar a respeito da nossa igreja local, e a respeito desse chamado que nós temos.
Mas antes eu queria fazer um apelo bem rápido. Se existe alguém aqui que nunca confessou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida e hoje quer confessar que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor. Jesus, Ele mora no seu coração e Ele te salvou. E você quer ter esse Jesus morando em você. Se existe alguém que quer fazer essa oração confessando isso, faz um sinal com a sua mão para nós orarmos juntos. Existe alguém que deseja que Jesus comece a fazer parte da sua vida, more dentro do seu coração, para que Ele seja teu, você seja dele? Existe alguém que quer fazer essa oração confessando o Senhor Jesus? Temos alguém? Precisar eu espero. Se tem alguém que deseja confessar hoje o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, faz um sinal com a sua mão, que nós temos uma equipe separada para orar junto com você, para te direcionar, para te abraçar. Existe alguém? Temos alguém que quer hoje confessar o nome do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Amém, glória a Deus. Meu segundo apelo é se existe alguém que quer se reconciliar com Jesus. Colocou muitas coisas da vida na frente de Jesus e por algum motivo deixou de lado o seu relacionamento com Ele. Eu quero me reconciliar, eu quero voltar para Jesus. Tem alguém que deseja fazer essa oração hoje? Se existe alguém que quer se reconciliar com Jesus, faça o sinal com a sua mão. Nós temos uma equipe que vai te identificar, vai orar junto com você. Temos alguém? Amém, glória a Deus. E meu último apelo é para alguém que deseja firmar o compromisso com essa igreja. Fala assim, olha, eu quero assumir um compromisso com essa igreja local. Eu quero servir a Jesus através dessa igreja local. Eu quero exercer o meu ministério através dessa igreja local. Eu já sou batizado, eu já sou convertido, mas eu estou procurando um lugar para me firmar e para estabelecer o meu relacionamento e o meu serviço a Jesus. Tem alguém que deseja hoje firmar esse compromisso, essa aliança com essa igreja local aqui de Indaiatuba? Faz um sinal com a sua mão também, nós vamos orar juntos. Tem alguém que deseja? Amém, glória a Deus. Se alguém puder chegar ali perto para fazer essa oração com essa pessoa, amém. Ali também nós temos uma pessoa. Se alguém do Novos Começos ou algum ministro ou pastor que estiver ali conseguir identificar ali, por favor. Do outro lado ali, na direita, temos uma pessoa. Mais alguém deseja firmar esse compromisso? Vocês que ergueram a mão para esse compromisso, amém. Lá atrás nós temos uma pessoa. Vocês que ergueram a mão para firmar esse compromisso, nós vamos passar todas as informações que vocês precisam, nós vamos acompanhar, nós vamos estar junto com você para te direcionar como igreja, no serviço, no ministério, para se tornar um membro aqui e que você seja bem recebido, seja bem-vindo a essa família, amém? E eu queria que nós como igreja orássemos por esses chamados que nós temos como igreja, chamado à santidade, chamado à comunhão, chamado para glorificar a Deus, que isso seja uma verdade no nosso meio. Que nós como igreja não negligenciemos esses chamados, mas nós de fato vivamos dessa forma, porque é para isso que a igreja está estabelecida aqui. Que você possa erguer a sua voz orando por isso. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para algo grandioso. O Senhor nos chamou, Pai, para viver em santidade. O Senhor levantou essa igreja aqui, Pai, para que viva em comunhão, em harmonia. E o Senhor, Pai, acima de tudo nos levantou para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, exaltado e conhecido, Pai. Nós declaramos, Pai, que essa igreja viverá de forma diferente que o mundo vive. Viverá de forma santa, Pai, de forma reta, de forma, Pai, justa nessa sociedade. Nós, Pai, seremos nessa sociedade, Pai, como embaixadores do Teu reino, pela forma de vida que nós temos, pela vida correta e íntegra que nós temos, Pai, que essa igreja seja um exemplo, que essa igreja, Pai, seja separada, seja um povo de fato eleito, Pai, que ergue o Teu nome no mais alto lugar e proclama o Teu evangelho, para que pessoas se convertam, Senhor Jesus. Pai, a igreja ela não é nossa,
A igreja é tua, Pai. Por isso, Senhor Jesus, derrama sobre nós, Pai, a autoridade de agir no Teu nome, Pai, com a visão que o Senhor estabeleceu para esse lugar, Pai, com o propósito que o Senhor traçou para essa comunidade, Espírito Santo de Deus. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor tem um chamado específico para nós, então nos capacita, Pai, a responder a esse chamado, a continuar, Pai, a boa obra que o Senhor iniciou. Pai, nós temos sonhos como igreja, nós temos sonhos de crescer, nós temos sonhos de expandir, nós temos sonhos, Pai, desse lugar lotado de pessoas que proclamam o Teu nome, que buscam pela verdade, Pai. Pai, que o Senhor realize isso através de nós, Pai. Pai, a Tua igreja, ela só irá crescer se vivermos em santidade, se vivermos em comunhão, e se só o Senhor for exaltado nesse lugar, que só o Teu nome seja exaltado, que só o Teu nome seja engrandecido nesse lugar, Pai, que não haja espaço para vaidade, que não haja espaço para orgulho, que não haja espaço para soberba, mas que haja espaço, Pai, para a exaltação do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a manifestação da Tua presença, para a manifestação dos dons espirituais que o Teu Espírito Santo irá derramar sobre nós, para que o Teu nome seja glorificado. Que haja espaço, Senhor Jesus, para o Senhor levantar pregadores, ministros, servos tementes ao Senhor, Pai. É isso que nós oramos como igreja. É isso que nós pedimos, e nós firmamos um compromisso hoje, Pai, de sermos uma igreja que responde ao chamado que deve responder, o chamado à santidade, o chamado à comunhão e o chamado para glorificar a Deus, no nome santo de Jesus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor.